Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Autoridade Espiritual Constituída. Livro base para essa ministração é o livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao 14, que nos diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, soberano Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. As autoridades espirituais são constituídas por Deus. Temos que entregar todas as coisas nas mãos do Senhor e confiar que Ele tem o controle de tudo. Amém? O homem tem autoridade para executar o plano de Satanás, que é roubar, matar e destruir. Mas Jesus nos deu o poder de ser feito Filho de Deus, o que nos dá poder e autoridade contra as obras de Satanás. Temos que exercer essa autoridade de maneira consciente. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 22 ao 23, vemos que Deus deu mais autoridade espiritual para Jacó do que para Esaú. Deus não faz acepção de pessoas, mas existe a escolha de pessoas. Amém? Deus tinha determinado a primogenitura de Jacó pela sua escolha. Por isso dizia que o maior serviria o menor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O poder que recebemos por sermos filhos significa que a escolha não é apenas uma escolha inconsequente de Deus, mas que gera uma autoridade no mundo espiritual que se reflete no mundo material. Amém? Foi o que aconteceu com José, que foi colocado como autoridade sobre os seus irmãos, exatamente por causa da escolha. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 6 ao 10. Como se dá essa autoridade espiritual constituída? Em primeiro lugar, autoridade espiritual versus condição carnal. Toda autoridade espiritual vem de Deus. E pessoas que não têm essa autoridade vão querer te parar. Só que você é filho de Deus e recebeu poder e autoridade espiritual. Amém? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 ao 34, o rei Saul representava a autoridade carnal e o rei Davi a autoridade espiritual. O rei Saul tinha poder, mas não tinha autoridade espiritual. Amém? Até na sua profissão, Deus te escolheu para ser autoridade espiritual. Você tem autoridade do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Em segundo lugar,
A falta de autoridade espiritual traz vergonha. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 17. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 13 ao 17. Se nós não nos movermos, se tivermos apenas uma atitude de boca e um evangelho de hipocrisia, os demônios se encarregam de te desmascarar. Você precisa ter a autoridade espiritual de Jesus na sua vida todos os dias, em todos os lugares. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Senhor quer que você receba essa autoridade espiritual. Em terceiro lugar, a fragilidade do relacionamento superficial sem autoridade espiritual. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21. Quem tem um relacionamento frágil com Deus não tem autoridade espiritual. Amém? Jesus trabalhou o entendimento dos apóstolos para que eles conhecessem essa autoridade espiritual que os fariam mover-se no mundo espiritual. Amém? O divisor de águas para eles foi quando foram tomados pelo Espírito Santo. O período da autoridade espiritual apostólica inicia-se a partir desse momento. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A autoridade espiritual constituída começa justamente quando eles saem do cenáculo. Observamos, então, uma mudança de comportamento dos apóstolos. Amém? Eles viviam da autoridade de Cristo, pois passaram a viver a autoridade de Cristo. Essa é a diferença que o Espírito Santo quer colocar na sua vida a partir de hoje. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A partir de então, você passa a se mover no mundo espiritual. O que acontece então? Em primeiro lugar, exercer autoridade espiritual contra o pecado. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 10 ao 12. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Fica mais fácil de entender por que as pessoas sofrem tanto com o pecado. É falta de autoridade espiritual. Quando se tem autoridade espiritual, é natural viver a santidade. Não há conflitos, há domínio. Um domina e o outro obedece. Jesus Cristo nos deu essa autoridade espiritual para viver no mundo e não ser dominado por ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, conhecer o nível de autoridade espiritual de Cristo. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18 ao 23. O Senhor Jesus abre o entendimento do nosso coração para que possamos entender e exercer esse nível de autoridade espiritual. Chegar a esse nível de autoridade espiritual é o desejo do Espírito Santo. Amém? Para os eleitos do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Pedro e João demonstraram essa autoridade espiritual em livro de Atos, capítulo 3,
versículos 6 ao 9. Você vai ter essa autoridade espiritual, a identidade de Jesus Cristo. E quando você abrir sua boca, essa autoridade espiritual estará presente em tudo que você fizer. Amém? O Espírito Santo chora porque a igreja não tem exercido essa autoridade espiritual. Mas o Senhor Jesus quer liberar na sua vida hoje. Receba. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, a autoridade espiritual para ser o Israel espiritual. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. O seu sobrenome é Filho de Deus e herdeiro de Jesus Cristo. Somos eleitos e escolhidos de Deus. Somos justificados pelo Senhor. Somos glorificados na escolha apostólica. Amém? Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 10. A eles glorificou, ou seja, encheu de glória, exaltou. Jesus Cristo nos encheu da sua glória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus Cristo está glorificado e Ele pegou sua glória e derramou sobre a igreja. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa palavra possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.